Boa noite a todos. Com o tema Brasil, de Castro Alves, psicografia de Chico Xavier, 1971. Cris, eu não vou passar slide. Tá, não, eu sei, só um minutinho que tá abrindo aqui, desculpa. Tá um pouquinho lento, mas tá indo. Vamos lá. Brasil, o mundo a escutar te pergunta hoje, o que é? Ah, terra de minha vida, responde as nações de pé. Das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços Sansão. Sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala, assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios loucos prometeus, do píncaro que te elevas, dissolve os grilhões das trevas, na fé que te induz a Deus. Brada gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais. De todos os teus recantos, despontam palmas de santos, augusto pendões de heróis. Astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou na Bahia maternal. Hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando Senhor e agora, o Cristo aponta. Brasil. Marcelo, está sem som. Querido Pai, amado Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade maravilhosa da nossa reunião, do Grupo Espírita Meimei Virtual. Agradecemos, ó Pai, a cada participante encarnado e desencarnado. Agradecemos, ó Pai, por tanta luz, por tanto esclarecimento. Diante de tanta luta, diante de tanto sofrimento, quando imaginaríamos reunindo tantos queridos, ouvindo tanta iluminação, então não devemos clamar, não devemos reclamar. Devemos agradecer a cada oportunidade. Não sabemos seus desígnios, mas confiamos em Ti. Então, que o mundo tenha parado e nos feito parar, mas não em evolução. Aproveitemos a cada momento para desenvolver nossas potencialidades, pois o Cristo nos espera para contribuir com o seu reino. Obrigado, meu Deus. Ilumine o nosso querido palestrante a trazer mais luz para os seus eternos alunos. Obrigado. Que assim seja, por graças a Deus. Obrigado, Marcelo. Forte.
palavra é sua agora. Vocês me ouvem bem, né? Ouvimos forte. Ótimo. Bem, eu estou muito emocionado, né? Não só pelo poema de Castro Alves, que é um primor, e que faz a gente compreender a dimensão espiritual do nosso país. Mas também emocionado pela apresentação feita pelo Mário Márcio. Mário Márcio, ele falou que era um jovem de 20 e poucos anos. Ele era, assim, jovem de 20 e poucos anos. Eu já tinha um pouco mais. E a imagem que eu tenho do Márcio, é uma imagem de um engenheiro dinâmico. Mário chegou no estaleiro, dinamizou tudo. Impressionante como que a construção, o desenvolvimento, a competência se estabeleceu. Então eu tinha, assim, e tenho muita admiração por ele. Assim que eu estava de saída, né, por força das circunstâncias, nós nos identificamos também pela maçonaria. Mário Márcio era o venerável na oportunidade e trabalhou muito para que eu pudesse ter a minha transferência, porque eu estava irregular. E assim que nós obtivemos a transferência, ficando tudo regular, aí eu tive que sair de Angra. Então, mas isso é um detalhe que um dia aí nós conversamos a respeito. Então, eu tenho no Mário Márcio um irmão querido, uma pessoa admirável. E eu achei linda a barba dele. Eu queria ter uma barba linda como essa que ele se apresentou aí. 6 netos, que coisa linda. Então, Mário, muito obrigado, meu querido amigo, meu irmão querido, pela sua apresentação, pela sua lembrança. E fico muito feliz de te ver engajado no movimento espírita. Tenho certeza de que o seu dinamismo tem dado ao movimento espírita da região uma contribuição extraordinária. Muito obrigado e que Deus te abençoe. É uma bela lembrança, você é uma bela lembrança. Muito obrigado. Bem, meus queridos, nós precisamos entender o compromisso espiritual do Brasil. Nós estamos aqui pesquisando, inclusive surpreendido, me absorvi tanto com os arranjos finais, né, de que eu fazia, das anotações finais, que até fiquei confuso com relação ao horário. Mas fui salvo pelo gongo aí, me chamando a atenção que estava na hora. Então, eu procurei dar uma dimensão espiritual à nossa reflexão. Porque nós, apesar de iluminados pela doutrina espírita, nós temos uma visão muito limitada da grandeza que é um compromisso espiritual com o governador do planeta, que é Jesus. Nós não temos como avaliar com propriedade toda a grandeza que é a dimensão espiritual de um orbe como um planeta Terra. É grandioso, é imenso. Quando a gente tem a revelação de que Jesus é o governador espiritual do planeta, mais do que isso, Emmanuel se refere a Jesus como o arquiteto do planeta. Então, a ciência revela que o nosso planeta já existe há bilhões de anos. Bilhões de anos. E que Jesus é o arquiteto desse orbe. Então, Jesus já era
essa grandeza há bilhões de anos humanos, né? Então, nós imaginamos que Jesus é um revolucionário, é um grande filósofo, é um fundador de uma religião. Falta-nos compreensão espiritual para entender. E acho que não devemos nem tentar compreender, porque não seria possível. Os Espíritos nos revelam, e o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no prefácio, o Emmanuel, que é o diretor espiritual do trabalho do Chico Xavier, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é o 6º livro que foi publicado. Então, isso obedeceu a um cronograma espiritual. O livro ele foi escrito em 4 meses. Muita gente imagina assim, o Chico sentou e psicografou o livro, né? Em 4 meses. Não é bem assim. A espiritualidade esclarece que o livro é escrito primeiramente no mundo espiritual. Então, no prefácio, nos é esclarecido que, inclusive, o espírito que foi convidado para transcrever as tradições do mundo espiritual é Humberto de Campos. Porque, veja bem, Humberto de Campos também não tinha condições, ele, do ponto de vista individual, ele também não tinha condições de dimensionar toda essa grandeza. Então, ele é convidado para transcrever aquilo que as tradições espirituais havia organizado para que nós, os encarnados, recebêssemos de notícias. Naturalmente, o livro é escrito com bastante cuidado. E há um diretor espiritual de toda a obra, que é o Emmanuel. Isso todo mundo conhece naquele encontro em que Emmanuel tem com o Chico e revela ao Chico exatamente a tarefa do livro. Portanto, o Emmanuel esclarece que Humberto de Campos foi escolhido pela sua habilidade de escrever e pela emoção que ele tinha em de falar das coisas brasileiras. Mais do que isso, a literatura ao estilo de Humberto de Campos era uma literatura consagrada popularmente no Brasil. Suas obras, enquanto encarnado, tiveram grande sucesso. Humberto de Campos é um escritor que tinha uma facilidade muito grande de atingir o coração popular. Apesar da qualidade literária, não perdia esse viés importante. Então, veja bem que coisa interessante que o Emmanuel revela. Podia ser vários espíritos a transcrever para o Chico. Uma coisa também que a gente deve levar em consideração nessa introdução, só para a gente ter uma ideia da complexidade que é trazer do mundo espiritual para o nosso plano, as revelações. O André Luiz, ao se preparar para psicografar toda a série do André Luiz, que começou com o livro Nosso Lar e terminou com Entre a Terra e o Céu, levou 2 anos de treinamento com o Chico. 2 anos ininterruptos. Isso também é revelado para que a gente possa entender a necessidade de sintonia fina entre o médium e o espírito comunicante. Durante esses 2 anos, tudo que foi produzido foi
queimado, foi rasgado e queimado. Vocês imaginam o que foi escrito, né? Dos 2 anos de exercício, de treinamento. Desculpe. A fim de que pudesse estabelecer uma sintonia. E por que foi o André Luiz? Porque se tratava de um médico. Tem um companheiro do André Luiz, que é o Hilário, que também é médico, que aparece com o André Luiz praticamente em todas as obras. Todas as obras. E podia ter sido o Hilário que escreveu. Por que não foi o Hilário? Que é um espírito também que está ali aprendendo junto com o André Luiz. Pelas características. André Luiz era médico e tinha essa competência, essa habilidade de escrever e traduzir, sem perder o viés científico, as experiências que ele teve. Então, é muito importante a gente entender isso, que quando um livro é traduzido na nossa dimensão, ele já foi produzido no mundo espiritual com bastante cuidado. Então, o livro já está escrito no mundo espiritual e quando o Chico começa a psicografar, é uma transcrição. O Chico não está ali naquele momento criando o livro, ele está com uma antena mediúnica extraordinária, que é difícil até a gente de entender a mediunidade do Chico. Ele foi de uma fidelidade muito grande, a fim de que pudesse, todas as palavras escolhidas, o Chico praticamente transcrevia, e o Chico entrava em transe mediúnico, e praticamente mecânico o transe mediúnico do Chico. Eu, por exemplo, de vez em quando, eu tento aqui uma psicografia. Ela é mais intuitiva. Aí eu fico confuso. Não, esse é meu, isso aqui não é meu, isso é meu. Porque nós outros, médiuns pequeniníssimos que somos, as mensagens recebem a nossa influência. É inevitável. Por mais que a gente procure a sintonia, a gente sempre confere a nossa mensagem uma influência nossa. É muito comum isso. Não tem nada de errado também não, viu, gente? Tem muitos médiuns que ficam preocupados. Esse animismo, eu mesmo que escrevo. Não. Muitas vezes a gente pensa que a gente... mas eu não tenho esse conhecimento. Você tem sim. Esse conhecimento você já adquiriu em outra vida. Muitas vezes você está sendo médium de você mesmo. Não sei se eu me faço entender. Mas voltando ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós precisamos levar em consideração o contexto histórico desse livro, o momento histórico. Esse livro foi publicado em 1938. É o 6º livro da Lavra Mediúnica do Chico. Portanto, há 82 anos que esse livro foi publicado. O mundo estava vivendo uma condição de polarização política muito grave, muito intensa. Havia, na Europa, uma revolução, a Revolução Russa, a Revolução Soviética, que, historicamente, os historiadores colocam uma data em função de alguns fatos predominantes. Portanto, a data que é consagrada historicamente é 1917, da Revolução Russa. Nós sabemos que a Revolução Russa teve um propósito de estabelecimento de uma nova ordem econômica, social, política na Rússia. A guerra prussiana é uma guerra terrível. E nós estamos falando cerca de 20... O livro foi lançado em 1938, 21 anos depois. Então, é muito importante a gente entender isso. Porque o livro está o tempo todo chamando atenção para
uma nova era, a influência, o propósito do Brasil, nesse contexto histórico, nesse momento histórico. Então, a Revolução Russa, ela iniciou-se em 1917 e o livro foi lançado 21 anos depois. Então, nós precisamos entender que o mundo estava polarizado. Aí, logo a seguir, nós vamos falar da Primeira Guerra Mundial, que vai exatamente de 1914 a 1918. Então, aí, logo a seguir, a Segunda Guerra Mundial, com a derrocada da Alemanha, o surgimento do nazismo na Alemanha, esse conflito que trouxe como a Segunda Guerra Mundial, que teve início em 1939. Observa o seguinte, o livro é lançado em 1938. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial é deflagrada. Então, o livro surge num contexto histórico de alta complexidade, de violência. A gente precisa entender isso. A Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 1945. Terminada a Segunda Guerra, estabeleceu-se no planeta um processo de polarização política que ficou polarizado, que foi chamado de Guerra Fria, que vai de 1947 a 1991. A Guerra Fria é um conflito político entre os Estados Unidos e a Rússia. Uma Guerra Fria onde ambas as potências se armaram de uma forma que se estabeleceu uma divisão política no planeta, sobretudo no Ocidente. Apesar das influências dessa ideologia ter se estendido por todo o planeta. Então, nós vivemos, de 1947 a 1991, um fenômeno histórico que precisa ser contextualizado também para entender a missão do Brasil, o compromisso espiritual do Brasil. Então, o Brasil, no momento em que tudo isso está sendo vivenciado como uma expiação coletiva da humanidade, eu estou me referindo, recapitulando a Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que vai até 1945, e depois se divide o mundo em duas facções, o capitalismo e o comunismo. E isso se estendeu por todo esse período, polarizando. Então, se estabeleceu uma ordem de conflitos. A ideologia comunista, ela, na sua origem, ela é uma concepção materialista. Ou seja, ela não considera os aspectos espirituais da vida. Eu sugiro que vocês leiam o livro O Consolador, do Emmanuel, no capítulo que fala de sociologia, que é um item de sociologia, onde o Emmanuel estuda exatamente isso. E o Emmanuel chama atenção para esse momento, esse grave momento. E, por outro lado, nós temos no Brasil a presença de Chico Xavier, a presença da espiritualidade. O movimento espírita no Brasil, nesse período até hoje, cresceu muito, uma influência extraordinária. Então, o movimento cristão no Brasil, tanto é que muitos historiadores do espiritismo falam que o Brasil concebeu um espiritismo à moda brasileira.
Eu tenho amigos que visitaram a França recentemente, em busca lá das referências do Allan Kardec, da Sociedade Parisiense, Espírita Parisiense, e os franceses não têm assim a mesma reverência com relação a Allan Kardec. Esses meus amigos encontraram nas livrarias francesas os livros de Allan Kardec, mas naquela prateleira chamada ocultismo. Então, a gente encontra lá na prateleira das livrarias de ocultismo, Allan Kardec. Então, houve uma providência, revela o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de transladar para o Brasil toda uma estrutura, vamos dizer assim, espiritual, que pudesse encontrar na natureza da origem, da formação do povo brasileiro, um terreno fértil para que as ideias e ideologias do cristianismo redivivo pudesse ser divulgada com intensidade. Então, o livro revela que há uma junção de 3 raças nesse projeto. Um projeto que Jesus concebe na medida que utiliza a grandeza de uma cultura multimilenar, que são os nativos do Brasil, que são chamados de índios, porque pensaram os portugueses que tinham chegado às Índias. Eles estavam chegando no Brasil, mas eles estavam procurando o caminho marítimo para as Índias. Então, eles chamaram os nativos do Brasil de índios. Bem, a ideia espiritual de concepção de uma modelagem espiritual para que um país possa ter um compromisso espiritual, é necessário que tudo isso seja planejado e concebido, no caso por Jesus, transladando para esse rincão bendito que é o Brasil, o Evangelho. Então, conforme eu estava dizendo, encontra nos nativos do Brasil uma ideia muito interessante a respeito das forças da natureza. A mitologia dos nossos nativos, as lendas, é algo extraordinário. Eles falam de espírito o tempo todo. Eles têm um profundo respeito pela natureza. Um índio brasileiro, ele não pesca um peixe fêmea que esteja pronta para desovar e fazer com que vários peixinhos nasçam. Tem um profundo respeito pela natureza. Quando os portugueses aqui chegaram, a carta de Pero Vaz Caminha registra que eles receberam os portugueses festivamente, dançando, cantando. Eles são altamente criativos, na sua originalidade, criativos. Eles têm um profundo respeito pela natureza, pelas forças da natureza. Você vai encontrar, por exemplo, nessa cultura maravilhosa, a influência, por exemplo, de uma religião que respeita a natureza e conhece os fluidos medicamentosos provenientes da natureza. Hoje, por exemplo, a ciência reconhece que a Amazônia é a maior riqueza de biodiversidade. Pois é revelado pelo mundo espiritual que muito das soluções que o mundo encontrará para resolver grandes problemas na área da saúde, na área da alimentação, etc., do bem-estar, surgirá no conhecimento exatamente das ervas, da flora, melhor dizendo, brasileira, e em especial na Amazônia.
nós vemos na pagelança uma manifestação mediúnica. Então, eu estou aqui dizendo que, originalmente, os nativos, eles têm, na sua estrutura íntima, na sua cultura, no apreço pela natureza, o respeito pela natureza, uma mitologia que consagra o mundo espiritual, uma grande possibilidade de assimilar os preceitos da espiritualidade na construção de um compromisso espiritual. Então, os nativos brasileiros dão e darão uma contribuição extraordinária à espiritualização e espiritualidade do povo brasileiro, esse compromisso espiritual. Outra raça que o livro consagra são os nossos irmãos africanos. Tem um diálogo no livro entre Jesus e o anjo Ismael, quando Jesus, emocionado, diz Humberto de Campos, fala da grandeza espiritual dos africanos que ele pretendia, e assim o fez, transladar para o Brasil, a fim de que eles pudessem emprestar um nível de espiritualidade e de uma mitologia também extraordinária, de grande reconhecimento das forças da natureza, que eles chamam dos orixás. Os orixás são as forças da natureza, espíritos da natureza, em que a mitologia africana, que é uma mitologia extraordinária, belíssima, empresta também para essa estruturação, essa concepção de um compromisso espiritual. Portanto, nós temos no nativo brasileiro, no africano que chega, e eu estava falando de Jesus, Jesus emocionado, fala para Ismael que tem muito apreço pela contribuição que os africanos poderiam dar. E esses nossos irmãos africanos, eu sugiro a leitura de um livro onde Dr. Bezerra de Menezes passa o tempo todo do livro dentro de um terreiro de Umbanda, e ele se apresenta com a irmã emerenciana, que no fundo não é uma preta velha. Loucura e Obsessão, esse livro, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Mostra esse livro a grandeza dos africanos, inclusive essa irmã emerenciana, ela, antes de reencarnar numa tribo que seria escravizada e trazida para o Brasil, ela e o filho pertenciam à nobreza europeia, isso tudo é esclarecido no livro. E a arrogância, o orgulho, fazia com que esses espíritos tivessem grande dificuldade de assentamento espiritual e de evolução espiritual. E eles precisavam quebrar essas estruturas terríveis que os impediam o progresso espiritual. E eles rogam a Jesus exatamente a oportunidade de estar contribuindo. E a irmã emerenciana, ela vem como nativa, escrava, e o filho dela nos navios negreiros, e que é uma coisa terrível da história do Brasil, os navios negreiros, e ela fala, inclusive, do filho que enlouqueceu na trajetória do navio negreiro até chegar ao Brasil. Mas eu também não quero entrar muito nesse livro, Loucura e Obsessão, porque não é o nosso propósito. Estou querendo mostrar que a literatura espírita vem o tempo todo consagrando a contribuição dos nossos irmãos africanos como uma contribuição muito especial, muito poderosa, a fim de constituir esse compromisso espiritual. E foi trazido para o Brasil o Consolador prometido por Jesus, já que, se a gente observar bem, após a Revolução Francesa, a expansão das ideias espíritas, depois das mesas girantes, o Livro dos Espíritos, aí uma série de fenômenos extraordinários aconteceram na Europa, muito depois das mesas girantes, quando a gente vai ter Ernesto Bozano,
Alexandre Aksakov, de estudos de mediunidade, de fenômenos anímicos, materializações luminosas. Ernesto Bozano, Camille Flammarion. Camille Flammarion, contemporâneo de Allan Kardec, foi ele que fez o discurso no cemitério em homenagem a Allan Kardec, por ocasião do seu desencarne. Camille Flammarion era um astrônomo francês renomado e reconhecido internacionalmente. Então, essa geração, Leon Denis, os livros de Leon Denis são coisas extraordinárias. Então, esses grandes baluartes, eles deixaram toda uma estrutura. Entretanto, isso se perdeu pelas influências das ideologias pós-Revolução Francesa e que acabou rompendo definitivamente com a religião. O fato de ter um Estado laico fez com que a intelectualidade achasse que religião era uma coisa assim de gente de menor poder intelectual. Então, as universidades, as faculdades, os grandes intelectuais não se declaravam espiritualistas de maneira nenhuma, porque isso era coisa de gente menor. Então, isso esvaziou, isso empobreceu, de tal maneira que a ideologia trazida pelo Espiritismo, toda a estrutura da codificação, não recebesse uma aquiescência da intelectualidade europeia. Essa é uma das razões, aliás, a razão pela qual surge no Brasil. Eu sugiro que vocês leiam o livro Voltei, do irmão Jacó, onde o irmão Jacó, Frederico Figner, que era um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, narra aqueles que estão no mundo espiritual, que são os baluartes do Espiritismo, que criaram o Grupo Confúcio da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro. Então, reencarnam no Brasil Dr. Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Leopoldo Cirne e outros tantos, que na medida da nossa lembrança a gente vai lembrando, mas são espíritos que reencarnaram no Brasil com o propósito definitivo de traduzir as obras do francês para o português, estabelecer uma possibilidade de organização do espiritismo no Brasil. Isso está bem claro no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, nesse momento, o Bezerra de Menezes, por exemplo, que estava envolvido no bom sentido com a política, que vivia exatamente as ideias que romperia com a escravatura. Toda a estrutura do Brasil Império estava ali. Então, a Igreja Católica estruturada, toda uma dificuldade. Então, nós estamos falando de um momento muito complexo e de grande dificuldade. Eu tenho um amigo que a semana que vem eu vou estar, inclusive, na Casa Espírita deles, virtualmente, a Casa Espírita de Mauá, que é aqui de Mauá, da cidade de Mauá, chamada Allan Kardec, a Casa Espírita, Centro Espírita Allan Kardec. Ele nasceu no Rio de Janeiro, o fundador dessa casa, e ele contava para nós, que ele desencarnou recentemente, que o centro espírita que ele frequentava era fiscalizado pelo delegado de polícia. De vez em quando chegava lá o delegado de polícia para verificar o que estava sendo desenvolvido. Havia uma perseguição terrível. Então, a gente não pode deixar de lado que o compromisso espiritual do Brasil é um compromisso que vem dos primórdios
e que resulta exatamente do esvaziamento da espiritualidade da França logo após a Revolução Francesa e, naturalmente, também da codificação kardeciana, e que tudo isso é transladado para o Brasil com esses recursos extraordinários. O livro que eu me referi, Voltei, do irmão Jacó, tem um momento que o irmão Jacó, que é o Frederick Figner, ele desencarna e revela que o seu corpo espiritual é muito denso. Eu não vou entrar nos detalhes, até para que vocês possam ler o livro. Mas o corpo dele espiritual é muito denso. É um momento em que ele está numa reunião no mundo espiritual e é feita uma prece e lá do horizonte é formada uma luz extraordinária. E aquela luz, em formato de estrela, vem ao encontro deles e se materializa à frente deles. Era o Bittencourt Sampaio. Luiz Antônio Saião. Leia o livro Elucidações Evangélicas do Saião. Gente, isso é muito importante. Então, o Saião, Bittencourt Sampaio, Leopoldo Cirne, Bezerra de Menezes, são espíritos prepostos de Jesus que tiveram um compromisso extraordinário e cumpriram devidamente essa missão. Estava estabelecida uma ordenação definitiva dos postulados do cristianismo redivivo no Brasil e com ênfase no Evangelho, já que a França e toda a intelectualidade europeia entendia que o espiritismo deveria ser considerado como uma ciência somente como uma ciência. Contrariando, inclusive, Allan Kardec, que diz que o espiritismo é uma ciência de concepção filosófica e de consequências morais. Então, repetindo, Allan Kardec, o espiritismo é uma ciência de concepção filosófica e de consequências morais. As consequências morais, elas são estruturadas a partir dos preceitos fundamentais do Evangelho de Jesus. Tanto é que a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a princípio, Allan Kardec pensou em colocar o nome de Imitação do Evangelho. Mas o mundo espiritual recomendou a ele que não colocasse Imitação do Evangelho. Então, que era o Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante a gente entender isso. Segundo o Espiritismo. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é o livro dos Espíritos, é a Gênese e todos os estudos feitos pela Revista Espírita. Então, o Evangelho, se me falha a memória, é a quarta obra do Allan Kardec. E no prefácio é levado em consideração tudo que pudesse trazer dificuldades de entendimento, de conflitos, de polarização, foi evitado. A vida de Jesus, nascimento, enfim, uma série de fatos históricos se privilegiou no Evangelho segundo o Espiritismo essas consequências morais que eu já me referi. De tal maneira que o Evangelho tem 80% do seu conteúdo baseado no Sermão das Bem-aventuranças. Se a gente for lá, nós vamos ver que 80% do conteúdo do Evangelho está referendado pelo Sermão das Bem-aventuranças, que está registrado em Mateus, capítulo 5. Esse capítulo 5 de Mateus é a grandeza, é a grande síntese. O Sermão das Bem-aventuranças é a grande síntese do ensinamento de Jesus. A ponto de Mahatma Gandhi, o grande Gandhi, diz os seus biógrafos que ele registrou o seguinte, que se queimasse todos os livros sagrados, se destruísse tudo que se tinha de informação espiritual no planeta e deixasse somente o Sermão das Bem-aventuranças, tudo estaria salvo. Então você vê o Mahatma Gandhi, com toda a sua grandeza, reconhece em Jesus e no
no Sermão das Bem-aventuranças exatamente a essência, a ponto de dizer: se destruísse todos os livros sagrados, se queimasse, se destruísse tudo que tem a respeito da espiritualidade, e só restasse o Sermão das Bem-aventuranças, tudo estaria salvo. Então, meus irmãos, né, precisamos entender que o compromisso espiritual do Brasil tem todo esse trabalho. Não é assim uma coisa que acontece num passe de mágica. É toda uma trajetória, é toda uma influência. Quando nós falamos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, começando lá nosso raciocínio pela Revolução Russa, a Guerra Fria, o Brasil recebeu essas influências, não pode ser de outra forma. Nós tivemos durante esse período da Guerra Fria, que vai de 47 a 91, uma polarização muito grande desses conceitos, essas concepções sociológicas de organização social, política, econômica. Então, isso criou um conflito que é natural. As coisas são assim mesmo. As ideias, as ideologias, elas se estabelecem. É assim que as coisas são construídas. E, infelizmente, o conflito, às vezes, chega às raias do conflito bélico. A Guerra Fria era uma temeridade para todos nós. A Guerra Fria fez com que essas duas potências, a União Soviética e os Estados Unidos, se armassem de tal maneira, eles já tinham ogivas nucleares, bombas atômicas, que poderiam destruir o planeta Terra 18 vezes. Aí nós vamos encontrar, eu chamo a atenção para um espírito, o nome dele, ele ainda está encarnado, para um espírito muito interessante, que às vezes a gente pensa que os espíritos superiores reencarnam somente em circunstâncias mais de religião. Eu quero chamar a atenção de vocês para um nome muito importante no meu ponto de vista e naturalmente, do ponto de vista de muito historiador. Mikhail Gorbachev. Leiam sobre Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, durante o final da Guerra Fria, esse espírito teve a grandeza de estabelecer um desarmamento de uma forma que até hoje a gente não entende exatamente como que isso foi obtido. Me refiro, por exemplo, à perestroika, a glasnost, as grandes transformações da estrutura soviética. As ogivas nucleares foram gradualmente desativadas, gradualmente estabelecida uma nova concepção, etc. Isso, eu não sou romântico a ponto de pensar que ainda não continua uma polarização política entre comunismo e capitalismo. Claro que existe. E, infelizmente, muitas pessoas acham que Jesus era um grande revolucionário, um revolucionário que tem mais tendência para cá ou para lá. Jesus é muito maior do que isso. Então, mais uma vez, eu recomendo a leitura do livro O Consolador, que fala exatamente de Jesus também. É um capítulo dedicado a Jesus. O que eu quero chamar a atenção é que esse compromisso... Como é que você fez com voz alta? Esse compromisso espiritual do Brasil, ele tem, desde o momento em que ele é descoberto, nós vamos ver o porquê que Portugal... Por que é Portugal? Por que a escola de Sagres foi exatamente em Portugal? Por que as grandes navegações, a descoberta do Novo Mundo, teve na escola de Sagres, em Portugal, a grande referência de tecnologia para a navegação? Tudo isso foi planejado no mundo espiritual. Eu quero chamar a atenção que esse planejamento tem os missionários, grandes missionários. E esses grandes missionários, eles vêm e cumprem as suas missões. Mas há os micros missionários. Os micros missionários somos nós.
Cada um de nós tem um compromisso espiritual com o Brasil. Nós reencarnamos no Brasil com um compromisso. Então, cada um de nós deve buscar na sua consciência, legitimada pela consciência plena, sua vocação, seu talento, o que você tem para oferecer. Por exemplo, nós estávamos nos referindo ao Mário, e eu reconheci na minha fala do grande engenheiro competente que ele é. Pois é assim, um engenheiro competente como o Mário Márcio, ele dá uma contribuição extraordinária. Uma pessoa que está dentro de uma sala de aula e que tem esse propósito de iluminar as mentes, de levar a luz do conhecimento com amor, com dedicação ao seu trabalho, é um micromissionário elevando a sua missão de contribuição com um compromisso espiritual com o Brasil. Então, nós estamos, nesse momento, vivendo um momento de alta complexidade. Nós estamos novamente polarizados. Tivemos um momento de polarização que eu considero inexplicável, porque não tem mais como falar de revolução russa, né? De Guerra Fria, isso tudo já ficou no tempo. Mas, infelizmente, nós estamos polarizados novamente. E a gente vê que as pessoas começam a discutir os problemas do Brasil nessa polarização, achando que o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, tem dono, tem alguém que é responsável. Não tem não, meus queridos. Eu estava pesquisando hoje, no programa Pinga Fogo, então, 2 momentos do programa Pinga Fogo. Um momento que um pastor faz uma pergunta ao Chico Xavier. Eu não vou entrar no mérito da pergunta, por causa do nosso tempo. Mas Chico Xavier, ao responder ao pastor a pergunta que por ele feita, chama atenção e valoriza e louva o trabalho do pastor, dizendo que a igreja do pastor é conhecida por ele, o Chico, que é o Brasil para o Senhor Jesus, é o nome da igreja, o Brasil para o Senhor Jesus. E o Chico louva, enaltece, parabeniza o pastor por esse trabalho do Brasil para o Senhor Jesus. Meus queridos, o livro é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Não é Brasil, Coração do Mundo e Pátria dos Espíritas. Não é. Não é Pátria dos Espíritas, é Pátria do Evangelho. Existem em todos os cantinhos do nosso país amado pessoas que, do seu jeitinho, lembrando o indígena, o nativo, lembrando o africano, lembrando os grandes médiuns que vieram da Europa. Gente, nós precisamos estudar o Espiritismo para verificar um período de médiuns europeus que vieram para o Brasil. São maravilhosos, de uma influência católica, apostólica, romana muito grande, mas não tem problema. Não tem problema. Porque tem muito espírita que fala de igrejismo. O espiritismo brasileiro é muito igrejista. O próprio Emmanuel, muita gente condena o Emmanuel, porque ele é muito igrejeiro. Isso é uma tolice. Isso é uma grande tolice. O compromisso espiritual é com o amor. Então, o Brasil está desde esses primórdios, que antecede as grandes navegações, a escolha, a organização da Escola de Sagres em Portugal, os grandes navegadores, tudo isso planejado a fim de que pudesse realmente se estruturar com o tempo, de forma respeitosa à cultura de cada um. Nós precisamos entender isso. Jesus, ao convidar os nativos, ao convidar os africanos para essa grande tarefa,
ao convidar o europeu, não exigiu do nativo, do africano e do europeu que eles mudassem tudo. Que eles estabelecessem uma nova ordem cultural. Não. Jesus convidou os nativos, Jesus convidou os africanos, o europeu, convidou exatamente como eles são, e exaltando a grandeza de cada um. A contribuição, essa miscigenação, esse amor, essa coisa extraordinária que é esse conjunto de forças espirituais, culturais, é que vai forjar no futuro uma referência de luz para o mundo. Uma coisa extraordinária, eu sempre brinco quando eu estou fazendo as minhas palestras, e vou brincar hoje aqui com vocês, apesar de não ter tanta alternativa para dar exemplo. Mas eu falo assim para as pessoas, dá uma olhadinha, sem medo de ser feliz, dá uma olhada no seu companheiro do lado direito, do lado esquerdo. Depois olha quem está na sua frente, quem está atrás de você. Isso nos tempos que normal era palestra na casa espírita, né? Então as pessoas, eu falo, sem medo de ser feliz, gente. Dá uma olhada no rosto, no formato do nariz, no cabelo, na orelha, nos olhos, na cor da pele. Verifica como que nós somos. Gente, é surpreendente. É maravilhoso. As pessoas ficam encantadas com essa... Realmente nós somos maravilhosos, nós somos uma grande miscigenação. É claro que existe entre nós aqueles que ainda são preconceituosos. Mas Jesus coloca esses nossos irmãos entre nós para que eles possam receber essa influência e mudar a sua estrutura. É claro que existe entre nós os arrogantes, que falam da supremacia branca, né? Que são homofóbicos, que são desrespeitosos, são agressivos. Eles estão no nosso meio porque eles também são filhos de Deus. Eles precisam receber uma influência também. Então a gente precisa ter essa compreensão de que esses nossos irmãos precisam receber uma influência de luz. É só lembrar que Saulo de Tarso perseguia os cristãos, era violento. E depois do fenômeno da estrada de Damasco, quando ele cai do cavalo, caiu do cavalo, e ao cair do cavalo, ele fica enceguecido, ele vai até Ananias, que tira as escamas dos seus olhos, e ele então se vê como não mais como Saulo, mas como Paulo de Tarso, à moda romana. Então, muitos que hoje agridem, muitos que hoje são violentos, muitos que hoje que falam de desamor, de armamento, de um monte de coisa, eles serão no futuro caindo do cavalo, porque todo mundo cai do cavalo. Grandes defensores dos preceitos espirituais. Eu não diria que são grandes Paulos de Tarso, são paulinhos, bem paulinhos, pequenininhos, mas os paulinhos também caem do cavalinho. Não é só o Paulo caiu do cavalo, um cavalo árabe bonito que ele tinha. Nós, os paulinhos, caímos do nosso cavalinho, e normalmente é cavalinho de pau. A gente é muito iludido com o nosso orgulho e começa a achar que Jesus é propriedade. Muitos espíritas pensam que Jesus é propriedade dos espíritas. Como tem muitos católicos, nossos irmãos católicos, que pensam que Jesus é propriedade dos católicos. Como também tem muitos nossos irmãos evangélicos que pensam que Jesus é propriedade dos evangélicos. Jesus não é propriedade de ninguém. Não é propriedade dos espíritas, não é propriedade dos católicos, não é propriedade dos evangélicos. Jesus é uma grandeza, Jesus é uma dinâmica espiritual que nosso coração ainda não entende, que nos une pelo amor, que nos protege, que nos cuida. E tem no Brasil uma referência, o tempo, as questões complexas, tudo isso
demanda tempo e as coisas serão consagradas. Finalmente, porque se deixar eu vou falando muito, eu ainda no programa Pinga Fogo, o Chico Xavier é feita uma pergunta sobre exatamente a questão da Guerra Fria, da guerra atômica, da destruição que poderia ter o planeta. Então, o Chico Xavier, inclusive, teve gente que começou a falar da data limite. Chico Xavier nunca falou de data limite. Data limite é coisa de calendário humano. Não existe data limite. O Chico Xavier chamou a atenção. Vão lá e pesquisem na internet o programa Pinga Fogo. O Chico Xavier chamou a atenção que se no próximos 50 anos o programa do Chico Xavier, no Pinga Fogo, ele teve, se me falha a memória, 1978, 74, coisa assim. Então, ele diz assim, se nos próximos 50 anos o homem não deflagrar uma destruição nuclear, vai iniciar uma grande transformação no planeta. Então, graças a Deus, nós conseguimos passar os 50 anos que foi dado para a humanidade de organização e de reorganização. Nós estamos hoje, como eu disse, novamente polarizados. Mas, olha, observa o que é o mercado comum europeu. Hoje, ou ontem, se não me falha a memória, ontem ou hoje, foi homologado um tratado de recuperação econômica da Europa, da União Europeia. A recuperação econômica estão unidos. Estão unidos. Hoje, o Muro de Berlim só existe alguns pedaços como referência. Os alemães hoje tratam as questões internacionais. A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, é extraordinária pelos seus exemplos. Hoje nós temos um Papa Francisco extraordinário a influenciar a espiritualidade de quase 2 bilhões de católicos no mundo todo. Nós estamos vivendo um novo momento. Mas tem gente que é muito violenta, são minorias. Gente, é muito importante a gente estar atento às estatísticas. As estatísticas demonstram que pessoas que visam o desequilíbrio, a violência, o armamento, observa as estatísticas, são minoria, é pouca gente. Eu não quero com isso dizer que eles são minoria e pouca gente, desprezá-los. Não quero desprezá-los. Estou dizendo que eles têm o direito de ter a opinião deles. Mas a grande maioria é a maioria pacífica e pacificadora. Eu, por exemplo, tenho a minha página no Facebook. Eu tenho lá meus amigos, só gente boa. Só tem gente boa. Muita gente diz assim, você tem muitos amigos? Eu falei, eu tenho muitos. Inclusive, hoje, eu estou aí com o Mário Márcio, lembrando uma amizade que a gente está falando aqui com amor um pelo outro, e quanto tempo a gente não se vê fisicamente, não se abraça, mas a gente tem amor. O que nos une é o amor. Olha, aqui em São Paulo tem um prêmio chamado Bem Eficiente, que agora, por força das circunstâncias, está parado. Tem o Instituto Kennedy. Tem um grande consultor, que eu só estou lembrando o sobrenome dele, Kennedy. Ele é o autor, a empresa dele, dos 50 maiores empresas do Brasil. As 50 maiores empresas do Brasil. E ele classifica as maiores não só pelo balanço econômico e financeiro, mas também do compromisso social, das responsabilidades sociais. Então, hoje, uma empresa, para ser referendada no mundo como uma empresa que merece atenção, ela tem compromisso social, responsabilidade social.
As empresas hoje têm que apresentar o seu balanço financeiro, contábil, mas também o seu balanço social. O que está acontecendo nesse momento com os grandes investidores do mundo? Estão a exigir do governo brasileiro a retomada da proteção da natureza, sobretudo da Amazônia. Porque o planeta hoje é único, há uma consciência. Então a gente vê uma Malala, uma jovem de origem árabe, que está levando uma mensagem para o mundo, uma mensagem de amor. Nós temos jovens extraordinários defendendo a natureza. Então, muita gente está com os conceitos materialistas, esses conceitos, o prazo de validade está vencido. Tem gente que está com prazo, as ideias não correspondem aos fatos. Os fatos novos já estão estabelecidos. O Brasil, conforme eu estava dizendo, é um país extraordinário e o prêmio do Kennedy, das 50 maiores empresas do Brasil, ele também criou com o mesmo modelo, o bem eficiente. São as maiores empresas ou organizações, desculpa, filantrópicas que a empresa dele reconhece como referência. Eu tenho duas instituições que eu colaborei na organização aqui em São Paulo, e as duas ganharam esse prêmio já uma vez. Na última vez, nós ganhamos o prêmio que foi R$200 mil de prêmio do bem eficiente. Então, tem uma série de exigências, tem protocolos, tem procedimentos, é como se fosse um padrão de qualidade, de bem eficiente. E essas instituições são espíritas. Eu estava na entrega do prêmio. Na noite da entrega do prêmio, foi na Sala São Paulo, um lugar muito bonito aqui de São Paulo. Estava presente o governador, a primeira-dama e uns secretários, etc. E o governador, naquela oportunidade, disse o seguinte, apresentando o Kennedy. Nós vamos hoje chamar aqui exatamente o consultor que vem valorizando a iniciativa do bem eficiente. Então, ele chegou e disse o seguinte, o Kennedy, ele disse assim, com o tempo, eu percebi que chegavam na minha sala um grupo de pessoas diferentes, pessoas trabalhadoras, honestas, pessoas que queriam fazer as coisas certas, corretas, e não eram paternalistas, eram promotoras sociais, de promoção social, uma ideia de respeito profundo pelas pessoas que buscavam as suas organizações. Percebi, continuava ele, que essas pessoas tinham assim, um apreço muito grande, um respeito, e visavam exatamente a promoção social, e não a esmola, e não a filantropia pela filantropia. E com o tempo eu fui vendo que elas tinham uma coisa em comum. Elas eram espíritas. Gente, eu ouvi isso, tinha cerca de 3.000, 4.000 pessoas, e ali estava um grande consultor reconhecendo a influência das organizações espíritas. Naquela oportunidade, das 20 primeiras, 8 eram espíritas. Inclusive a nossa, que graças a Deus ganhou o prêmio naquela noite. O que eu quero dizer com isso? É só as instituições espíritas que fazem esse trabalho em nome de Jesus? Não. A Igreja Católica tem as pastorais. Gente, é extraordinário as pastorais da Igreja Católica. A pastoral da família, por exemplo, evita anualmente que a mortalidade infantil tenha números assombrosos, estatisticamente falando. Nós temos aqui muitos irmãos evangélicos que estão se organizando para a assistência. Muitos exemplos. É que a televisão, a grande mídia, não dá tanta notícia. Dá mais notícias dessas referências da violência e esses gestos de amor, essas atitudes de amor, não dá.
Confiemos. O Brasil tem um compromisso espiritual e está sendo cumprido. Nós, espíritas, dentro desse contexto, temos a nossa missão. Eu recomendo que a gente estude no Evangelho segundo o Espiritismo a missão dos espíritas. Está lá, Trabalhadores da Última Hora, missão dos espíritas. Não será os espíritas, somente os espíritas responsáveis pela transformação do Brasil no coração do mundo, pátria do Evangelho. Aliás, não é transformação, é a consolidação, porque já está decretado por Jesus. É todo homem de bem. Todos os homens de bem. Então, nós precisamos abrir o nosso coração e sair dessa polarização. Isso é coisa antiga. Não faz sentido. Essa Guerra Fria, isso já acabou. Não podemos permitir que o nosso coração esteja envolvido com essa polarização. Vamos amar uns aos outros. Não importa se as boas ideias, de onde elas venham, elas têm que ser valorizadas, as boas iniciativas. Aqueles equivocados, o tempo cuida, Jesus está cuidando deles. O coração do mundo, a pátria do Evangelho, sempre abriga um coração doente. Jesus disse que veio pelos doentes. Jesus sempre diz assim, eu vim pelos doentes, são os meus preferidos, são os doentes que precisam de remédio. A gente não fala que coração de mãe sempre cabe mais um? A gente fala, coração de mãe sempre cabe mais um. As mães têm um coração extraordinário, de um amor que a gente não consegue entender o coração das mães. Pois o coração do mundo é igual ao coração de mãe. Sempre cabe mais um corrupto, sempre cabe mais um desavisado, sempre cabe mais um equivocado, porque são os preferidos de Jesus. É aqui que esses, entre eles eu me incluo, viu? Estão recebendo a influência de Jesus, nos educando. É um grande laboratório espiritual, comandado por Jesus e coadjuvado por espíritos superiores. Finalmente, agora finalmente mesmo, a contribuição, agora mais recente, por exemplo, da cultura japonesa. Por exemplo, eu vivo aqui em São Paulo, que coisa extraordinária. Eu inclusive, já fiz vários trabalhos em várias empresas japonesas. Graças a Deus, os japoneses gostam muito de mim. Tem umas 5 grandes empresas aqui em São Paulo que eu fiz trabalho aqui. Eles são maravilhosos, são disciplinadíssimos, são coerentes, são honestos nos seus propósitos. É uma cultura extraordinária. Eu vejo como eles trouxeram para nós uma série de manifestação cultural, religiosa maravilhosa. Os nossos irmãos árabes, algumas mesquitas, eu conheço, eu tenho irmãos aqui, companheiros árabes. Aliás, o movimento espírita, graças a Deus, a gente encontra todas as nacionalidades. E convivemos bem, já entendemos. Eu tenho um casal de suíços e eles são descendentes de suíço. O marido a esposa não, mas o marido é suíço. E teve um dia, numa reunião mediúnica, que nós recebemos a orientação de um espírito. Foi dito para o casal de suíços assim: vocês reencarnaram no Brasil para receber a influência do espiritismo. Então, estudem bastante, se informem, se transformem, porque na próxima encarnação de vocês vai ser na Suíça. E vocês vão levar na próxima encarnação essa influência. Então, inclusive, tem espíritos que fazem estágio aqui no Brasil. Reencarnam no Brasil e voltam para os seus países de origem. Então, no futuro, nós teremos o espiritismo à moda brasileira, teremos o espiritismo à moda árabe, a moda europeia, a moda suíça. Cada um vai fazer do seu jeitinho, mas será o espiritismo. Será os valores da comunicabilidade com o mundo espiritual, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados, da imortalidade da alma.
e de Deus, entendido como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, meus queridos, vai ver que a gente está fazendo estágio aqui para voltar para a nossa nacionalidade anterior e levar essa influência que esse laboratório espiritual maravilhoso que é o Brasil está cumprindo os seus desígnios que advém do coração de Jesus e um compromisso espiritual extraordinário. Que a gente possa ter um pouco de grandeza, de humildade, de entender que nós somos micros missionários, micrinhos missionários. Cada um de nós está dando uma contribuiçãozinha. É como se fosse uma grande colmeia. Nós somos as abelhinhas, mas cada vez que a gente pousa numa flor de amor e pega um néctar e leva na nossa patinha e levamos para a colmeia, vamos fazendo a nossa cera e fazendo o nosso mel para que possa o mundo adoçar-se de amor no futuro. Aqui nós somos as abelhinhas de Jesus produzindo uma colmeia, como diz o poema que foi lido no início, e quando o mundo exausto, quando o mundo exaurido das suas lutas, das suas dores, dizerem, e agora, Senhor? Senhor apontará para o Brasil. Eis o Brasil. Muita paz para todos. Que a gente possa realmente compreender a grandeza que a frase do hino nacional diz: Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Vou repetir com todo o meu coração. Brasil, um raio vívido, um raio de amor a terra desce. Um raio de esperança a terra desce. Desculpa, eu fiz uma confusão de tão emocionado que eu estou. Mas esse raio vívido de amor e de esperança que a terra desce. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Muita paz para todos. Forte, meu querido. Eu sou a Márcia. E eu gostaria enormemente, em nome do Grupo Espírita Meimei, de agradecer esses momentos que você esteve aqui conosco, nos trazendo conhecimentos, nos fazendo lembrar da nossa história e, sobretudo, de tocar os nossos corações. Em nome do Grupo Espírita Meimei, muito obrigada, meu querido irmão. Muito obrigada. Que Deus te ampare, te proteja nessa caminhada. Essa caminhada de esclarecimento, tantos quantos te rodeiam. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nós, então, agora vamos passar para a nossa oração final. E eu gostaria de pedir a todos que elevem seus pensamentos na última mensagem que o nosso irmão nos trouxe e agradecer. Agradecer a oportunidade de termos nascido nesse país, termos nascido nessa pátria e que possamos ser colaboradores, termos as abelhinhas, micromissionários, contribuindo para essa nova era. Que Jesus, nosso mestre querido, possa ser o nosso guia realmente e modelo. Que Ismael possa acolher a todos nós nesse momento em que passamos por fragilidades físicas, mas de profundo crescimento espiritual.